Fala galera, e aí, beleza? Vamos iniciar o nosso estudo agora das frações. Esse é o módulo 3. Esse módulo 3 ele será fracionado em várias aulas, tópico por tópico. Vamos ver cada aspecto da fração, tudo que é preciso, tudo que é necessário e só o necessário para poder acertar questões e gabaritar as provas, beleza? Então, vamos nessa. Olha só, primeiro temos que entender o que é uma fração. O que é uma fração? Fração é esse tipo de representação numérica em que eu tenho, falando na linguagem comum, um número sobre o outro. Um número sobre o outro. O número de cima tem um nome, se chama numerador. Numerador, ele fica em cima. O número de baixo, da mesma forma, ele vai ter um nome que se chama denominador. Então temos o numerador e o denominador. Beleza? O que é que significa isso? Significa o seguinte, que de um total de 4, eu estou considerando apenas 3. Como assim? Vamos ver essa figura aqui para a gente entender melhor. Olha só. Vamos supor que eu tenho um inteiro. Isso aqui é uma figura inteira. Só que aí ela foi, fracionada. Em quantas partes ela foi fracionada? Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, o meu inteiro, a minha parte inteira, foi fracionada em 8 pedaços. Então, o total eu tenho 8. O 8 fica embaixo, porque representa o total. Desse total, vamos supor que eu pinte 3 quadradinhos. 3 quadradinhos. Desses 3 quadradinhos que eu pintei, quanto representa em fração? 3 sobre 8. Vamos supor agora que eu pinte mais 2 quadradinhos de verde. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês verem o universo de coisas que a fração pode representar. Olha só, quantos quadradinhos agora pintados eu tenho? Eu tenho 5. Então, vamos lá. Quadradinhos amarelos são quantos? Quadradinhos amarelos eu tenho 3 de 8. Mas quadradinhos verdes eu tenho quanto? De 8 eu tenho 2. Então, de verdes, de 8, eu tenho 2. Mas, quadradinhos pintados no total, quantos eu tenho? De 8, eu tenho 5 quadradinhos pintados. Ou seja, de 8 eu vou ter o quê? De 8, eu vou ter 5 quadradinhos pintados. Certo? De 8 eu tenho 5 quadradinhos pintados. Então veja o universo de coisas que a fração pode representar. O meu total são 8. Desses 8, 3 são amarelos, 2 são verdes, mais 5 são o total de quadradinhos pintados. Se eu quiser representar agora qual o total de quadradinhos não pintados? 8 é o total. Quantos não pintados? 3. 3 quadradinhos não pintados. Então, fração representa uma parte de todo. Só um detalhe, que fração não necessariamente vai representar só, por exemplo, quadradinhos pintados. Não, por exemplo, eu tenho um salário de, um exemplo, uma pessoa tem um salário de 1.200. Esse salário foi dividido em 3 partes. Então, quanto é 1.200 dividido em 3 partes? 400. Vamos supor que 1/3 desse salário ele doe. 1/3, ou seja, quantas partes ele tem? Ele tem 3 partes. Dessas 3 partes, vamos supor que 1/3 ele doe. Então, ele vai doar quanto? Uma parte de 3. Ou seja, ele vai doar uma parte de 3. Uma parte de 3 ele está doando do salário dele. Ok? Então, isso é uma representação de fração. Isso é uma ideia de fração. Beleza? E aí, quando falamos em fração, podemos representá-las
de várias formas e por isso temos tipos de frações. Por exemplo, temos o que se chama fração própria, fração imprópria e fração aparente. O que vem a ser cada uma? Muito simples. Fração própria é quando o número de cima, vamos supor, 3, é menor que o número de 4. 3 sobre 4. Outro exemplo, 1 sobre 2. Outro exemplo, 2 sobre 5. Outro exemplo, 8 sobre 10. Esses casos são chamados frações próprias. O que vem a ser fração imprópria? Fração imprópria é quando o número de cima é maior que o número de baixo. Por exemplo, 5 sobre 2 também, 7 sobre 3. Veja que os números de cima são maiores que o de baixo. Porém, se eu fizer uma divisão aqui, vamos supor 2 dividido para 5, vai dar 2,5. Ou seja, apesar do número de cima ser de baixo, ele dividindo dá um número com vírgula, não dá o número exato. Então, ele é uma divisão imprópria. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas frações aparentes, também o número de cima é maior que o de baixo. Só que dá para dividir e a divisão é exata. Por exemplo, 2 dividido para 4 dá quanto? Dá 2. Vê o que a divisão é exata? 6 por 3. 6 dividido para 6 por 2. 6 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 3. Então veja que nessas duas aqui, o número de cima é maior que o de baixo. A diferença é que na imprópria, a divisão não dá exata. É um número com vírgula. Na aparente, a divisão é exata. É um número sem vírgulas. Beleza? E aí, galera, para lermos as frações, precisamos entender o seguinte, que cada termo vai ter um nomezinho para poder ler a fração. Por exemplo, simples. 1 sobre 2 é 1/2. 2 sobre 3, por exemplo. 2 sobre 3 é 2/3. E aí vai. Por exemplo, se um número estiver sobre 4, 9 sobre 4, 9/4. E assim sucessivamente, certo? Até o 9, lemos assim, ó, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A partir do 10, lemos de uma forma diferente. Por exemplo, o 10, lemos décimo. Do 11 para baixo, até, por exemplo, 99, lemos o número e acrescentamos a palavra avo. Por exemplo, 5, 12avo. Certo? 15, 35avo. E aí vai. Quando chegamos em números como 100, aí lemos centésimo, por exemplo, 40 sobre 100, 40 centésimos. 2 sobre 1000, 2 milésimos. E assim vai. Então, isso é muito simples. Isso é importante? Com certeza. Uma questão, por exemplo, disser que uma pessoa, por exemplo, ganhou ou perdeu 75 centésimos do salário. 75 centésimos? Pronto, 75 centésimos é 100, então sobre 100. A pessoa teve um aumento no seu salário de 2/5. Peraí, 2/5, então é 2 sobre 5. E assim vai, entende? Então, muito simples, muito prático e ajuda na leitura dos números e, claro, na resolução de questões. Então, galera, essa primeira parte é isso. Vejam isso. É mais conceitual, mais explicações, mas é muito importante para darmos prosseguimento nas operações que vamos ver depois das frações. Ok? Valeu, galera. Beleza? E é isso aí.